Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016, esse é o ano do Salmo 126. Uma bênção. E hoje, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, clamor dos meus projetos de conquistas. Amanhã, às 7 da manhã em São Paulo, meio-dia em todos os templos. E domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo a reunião de encerramento dos meus projetos de conquistas para 2016. Eu vou entregar, em todos os tempos nós vamos entregar o azeite que nós consagramos nos 7 jejuns e realizar o corredor de carros. Teremos um trabalho maravilhoso. Não tenho dúvida disso. Olha o que diz aqui. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Jamais cessarão. Na Almeida diz assim, enquanto a terra durar, semeadura e cega, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Aí aqui, em Gálatas, diz assim, no 6, não se deixe enganar. Você vê que já começa a frase, não se deixem enganar. Porque o diabo engana as pessoas. Ele as convence que com elas será diferente. Que elas vão plantar uma semente ruim, mas elas terão uma colheita boa. Que elas têm suas razões, que com elas será diferente. Que não é bem assim. O entendimento revelado da palavra ainda não aconteceu num grande número de pessoas. Porque se as pessoas realmente acreditassem na palavra de Deus, elas não sairiam por aí fazendo coisas loucas, absurdas. Porque tem gente que faz coisas como se a palavra de Deus não existisse, como se o próprio Deus não existisse, como se não houvesse uma força suprema, o olho que tudo vê, que é o olho de Deus, em todo lugar. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque isso é zombar de Deus. Quando você vai lá e faz uma bizarrice, uma loucura qualquer, e acha que vai terminar tudo bem. Você vai lá e mente sobre alguém, você difama alguém, e você acha que vai terminar tudo bem. Você vai lá e dá um passo para prejudicar uma pessoa. E acha que isso nunca vai voltar para você. Você destrói, tenta destruir com a vida de alguém. E acha que isso nunca vai voltar para você, para a sua geração, para os seus descendentes, nada. Onde você viu isso? Se você tem essa mentalidade, eu gostaria que você me explicasse depois. Isso, pode mandar um e-mail, explica para mim. Se você é uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus, já leu que de Deus não se zomba. Mas você zomba, fazendo coisas loucas. Tentando prejudicar pessoas, puxar o tapete de alguém, difamar alguém, queimar alguém, tentar manchar.
a imagem de alguém. Quando que isso deu certo em toda a história? Me apresenta uma passagem bíblica que um difamador terminou bem, um traidor terminou bem, uma pessoa que tentou prejudicar a outra terminou bem. Ontem eu falava do Jacó, que até ele ter aquele encontro verdadeiro com Deus, a luta com o anjo no Val de Jaboque, a vida dele não foi bom. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele foi enganado pelo Labão. 14 anos da vida dele, ele trabalhou de graça, não construiu nada. Teve que conviver com uma mulher que não era a mulher que ele queria. Tudo bem que depois a outra veio. Mas ele tinha feito um planejamento completamente diferente. Ele trabalhou por Raquel 7 anos. Depois teve que trabalhar mais 7. Ele foi enganado. Nos 6 anos que ele trabalhou para o Labão com salário, Labão mudou o salário dele 10 vezes para tentar prejudicar. A Deus o guardou. Guardou porque ele tinha feito um voto com Deus. Mas e a luta, e a dor, e o sofrimento, e os 14 anos que ele perdeu da vida dele? Porque talvez quando ele enganou o pai e o irmão, ele achou que aquilo nunca ia voltar para ele. Ele jamais imaginou que aquele espírito enganador iria acompanhá-lo. Mas a forma que você sai de algo antigo é a forma que você entra no novo. Você sai com o espírito do engano, da traição, você vai entrar em algo com aquele... É aquele espírito que está te acompanhando. O que vai acontecer? Você enganou lá atrás, você vai encontrar alguém que vai te enganar. Você traiu lá atrás, você vai encontrar alguém que vai te trair. Você difamou alguém lá, alguém vai te difamar ali. Você foi injusto, mal com alguém, totalmente antiético, você vai encontrar isso no seu caminho fatalmente. O Jacó encontrou. E não foi nada fácil os enfrentamentos da vida dele. Quando ele fala dos 20 anos que ele trabalhou na casa do Labão, foram anos muito difíceis. Ele sofreu. Foram anos muito difíceis. Muito mesmo. Ele pagou um preço muito alto. Ok, se arrependeu, mudou. O nome dele foi trocado, maravilha. Porém, é importante deixar isso claro. Não passou em branco, como talvez ele achou que ia passar. E não pode. Seja comigo, com você, com quem quer que for. As pessoas precisam entender que o que é certo, o que é errado, e o que você planta, você colhe. Tá aqui, ó. Não se deixe enganar, não ache que com você vai ser diferente, de Deus não se zomba, não passe por cima da palavra de Deus e ache, e pense que isso vai terminar maravilhosamente bem, porque não vai. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Aí, aqui continua. Quem semeia para a sua carne, está agindo na carne, na emoção, de forma maldosa, colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, que é aquela pessoa que não faz o que quer, faz o que sabe que é certo. Porque caráter, basicamente, é o que nós fazemos repetidas vezes. Circuncidar o coração significa cortar fora.
aquela atitude, aquele sentimento, aquele pensamento que vem e quer descer ao coração, a pessoa corta. Ela não deixa aquilo tomar conta dela. Tanto é que nós encontramos várias passagens que chama as pessoas incircuncisos de coração. São aqueles que não cortaram da vida coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não cortaram. Aí, aqui, ó. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí continua, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Essa é a orientação da palavra de Deus. Você planta no Espírito. Jamais na carne, porque isso vai te trazer destruição. Como é que o caráter de uma pessoa é revelado? Quando ela faz o que é certo, quando não tem vontade. Quando ela faz o que é certo, quando ninguém está vendo. Quando ela faz o que é certo, quando ela não está tendo, aparentemente, nenhum benefício, mas ela acredita nisso. Então, ali é revelado um coração circuncidado. É revelado uma pessoa transformada. Mas se a pessoa ela não está nem aí, ela sabe o que é certo, mas ela vai e faz o que é errado. Ela está zombando de Deus. Ela está se enganando. Ela está achando que ela vai fazer o que ela quiser como se não existisse um Deus. Ela vai fazer as escolhas que ela quiser fazer sem consequências. Não, você realmente, você pode fazer, a vida é sua. Você faz a escolha que você quiser, mas não sem consequências. Não sem consequências. O que você plantar, você vai colher. Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita. Jacó enganou, Jacó foi enganado. Jacó traiu, Jacó foi traído. Jacó mentiu, mentiram para o Jacó. Entendeu? Não adianta. Nós somos muito bem orientados pela palavra de Deus. Se uma pessoa quiser escolher o caminho da maldade, isso é um problema dela, porque a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti o bem e o mal. Mas é impressionante como as pessoas têm uma atração pelo mal, né? Parece que o bem é algo monótono, sem graça. As pessoas têm uma atração pelo mal. Não é? Pelo mal. Elas parecem que facilmente são atraídas pelas coisas perversas, erradas, com a ilusão, uma falsa ilusão de que elas vão terminar bem. Mas a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí Deus disse assim, escolham a vida para que você e seus filhos, seus descendentes, para que a sua vida termine bem. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Escolham a vida, quer dizer, escolham obedecer, para que você e seus descendentes sejam benditos, sejam abençoados, sejam cuidados, para que você tenha um fim glorioso. Porque batalhas todos nós teremos. Mas quando nós estamos trilhando o caminho certo, nós somos abençoados. Mas e quando a pessoa faz as piores escolhas? Ela sabe que na Bíblia está escrito que o que você planta, você colhe.
Mas ela vai lá e faz como se aquilo... esse aí não é bem assim, não. Não é bem assim. Não é desse jeito. Gente, eu lido com pessoas. E eu recebo situações, pessoas, com as histórias variadas, as mais diversas. E quando elas estão meio desesperadas, que elas começam a desabafar, a maioria fala das coisas que fizeram, das coisas que estão vivendo, e muitas vezes as coisas que estão vivendo com os filhos. Eu sempre digo uma coisa para quem tem filho: anda na linha. Anda na linha. Se você tem filho, anda na linha. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta. Olha, as pessoas plantam uma semente ruim. Elas colhem. Não adianta. Você vai vendo as coisas acontecerem, elas vão sendo reveladas na vida do próprio Jacó. O filho mais velho dele o traiu com a sua concubina. Você vê que aquilo estava lá, ele enganou o irmão dele lá atrás. E essa colheita ele carregou por muito tempo. O Davi, ele traiu a Deus primeiramente. Aí ele se deitou com uma mulher casada, cometeu adultério, criou uma situação que ele não foi lá e matou literalmente o marido dela, Urias. Mas a intenção dele o colocou como totalmente culpado. Então você tem que entender que também a sua intenção, você pode até não ter ido lá e puxado o gatilho. Mas se você trabalhou com a intenção disso acontecer, isso vai voltar para você. Então, Davi não foi lá, não foi o Davi que literalmente matou Urias, mas o Davi planejou com a intenção. O que pesa para Deus é a sua intenção. A intenção de matar o rapaz. Para ele esconder, ele queria só esconder os erros dele, jogando, não medindo consequências para esconder os erros dele, ele foi criando situações várias. O que aconteceu? Realmente, o rapaz morreu. Aí, a mulher desse homem, que estava grávida do Davi, teve o filho. O filho morreu. Depois, o filho mais velho dele violentou a filha dele. O irmão violentou a meia-irmã. O meio-irmão, que era irmão da Tamar, que era Absalão, matou o Aminon, que era o filho mais velho. Vai vendo a destruição. Esse filho mais velho, que era a esperança, talvez, de ser o seu sucessor, digamos assim, era um alcoólatra, um maníaco sexual, sem escrúpulo, capaz de arquitetar nos detalhes a forma que ele ia ficar a sós com a minha irmã para violentá-la sexualmente. Saiu essa moça naqueles tempos sem saber o que ia fazer da vida. O Absalão foi lá e matou ele, 2 anos depois. O meio-irmão dele. Isso tudo na família do Davi. E como tudo começou? Quando ele, ao invés de ter ido à guerra, ter um propósito, permanecer no propósito, foi ficar andando ocioso. Ocioso, você procura, você pega, você encontra. Quem procura, acha. Ele achou uma mulher tomando banho, bonita, que ele ficou todo seduzido,
desejou a mulher, mandou buscar a mulher era casada, engravidou, e aí os problemas dele, todos os problemas começaram. Aí, Absalão matou, ficou fugido por alguns anos. Depois volta. Armou uma conspiração das grandes para matar o pai. Só não matou porque não conseguiu. Por fim, Absalão acabou sendo assassinado também. Lá na frente, Adonias também foi assassinado por Salomão. Você vê uma sucessão de tragédias dentro da casa dele. Ele matou, ele traiu e matou um homem. Dentro da casa dele, teve traições, assassinatos e também imoralidade pesada. Ouviu? Ouviu? Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita. Não importa quanto tempo leve. Você plantou, você vai colher. Você destrói com a vida de alguém, você tenta destruir com a vida de alguém hoje, amanhã a sua vida é arruinada. A sua vida, a vida dos seus filhos. E eu não estou falando nada que eu não possa provar biblicamente. Pense a respeito. Você engana, você é enganado. Você trai, você é traído. Você é injusto, você vai se deparar com injustiça pesada. Você difama alguém hoje. Amanhã, você é difamado. Você tenta arruinar com alguém, com a reputação de alguém, com a credibilidade de alguém. Amanhã isso vai voltar contra você com uma força. E às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não me preocupo porque eu não ligo o que fala, eu não falo, eu não ligo isso, eu não ligo aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos acostumados. Ninguém sabe apertar o parafuso como Deus. Deus sabe onde precisa apertar. Deus sabe muito bem como tratar com cada pessoa. Às vezes você fica aí conjecturando que poderia acontecer isso, aquilo, mas você não se importa com isso e aquilo. E de repente você se encontra numa situação que você não sabe o que fazer, o desespero é total e você pensa, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? O que Jacó fez. Pagou o que tinha que pagar, ou seja, colheu o que tinha que colher e começou a plantar uma boa semente e se humilhou diante de Deus. O Davi a mesma coisa. Enquanto toda aquela colheita não terminou, daquela semeadura, não adiantou. E teve que se voltar para Deus, como você vê no Salmo 51. Então, quanto antes você plantar uma boa semente, mais depressa você vai ter coisa boa para colher. Agora, triste é aqueles que plantaram uma semente ruim e continuam plantando uma semente ruim. Ou seja, não há esperança de dias melhores. Se você não muda a semente, não vai mudar a colheita. Se a semente que você continua usando é do ódio, não espere colher amor, alegria, paz, sucesso e bênçãos na sua vida. Você planta ódio, você vai colher ódio, amargura, desespero, angústia. Mas se você planta paz, amor, generosidade, não se cansa de fazer o bem, pode ter certeza que a sua vida será bendita. Você pode enfrentar batalhas, mas sempre terá dias abençoados, porque se você planta a bênção, é bênção que você vai colher. Agora, se você planta maldição, não espere colher bênção. Se você escolhe a morte, não espere ter vida. Se você escolhe o mal, não espere ter o bem. Se você escolhe a maldição, não espere ter a bênção. Planta maldição, colhe maldição. Planta vento, colhe tempestade. Planta bênção, colhe bênção.
Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. You're gonna make it. You're gonna make it. And the night can only last. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. You're gonna make it. The night can only last for so long. Whatever you're facing, if your heart is breaking. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo, que o Senhor ama, está falando com essa pessoa, com um alerta, um despertamento. Eu sei que o Senhor está dizendo a pessoas, muda a semente enquanto você tem tempo. Porque se você continuar usando a mesma semente, terá a mesma colheita. Muda, planta a paz, planta a bênção, planta a verdade, para que você tenha dias melhores, haja esperança no futuro. Porque para muitos não há esperança. Porque as sementes usadas são as terríveis, as piores. Eu oro para que haja um despertamento, porque eu sei que o Senhor espera isso, porque o Senhor ama cada pessoa. Abençoa lares e famílias, todos que mandaram seus pedidos, enviaram para a oração da vitória. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determina abundância na vida de cada um agora. Eu, meu Deus, peço, Senhor, bênção sobre todas as pessoas que estão orando agora, sobre os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera cada um, desperta mais semeadores, porque nós precisamos. Abençoa o teu povo, que todos estejam se vestindo dessa palavra e que de forma revelada, meu Deus, cada um esteja recebendo e entendendo, aberta claramente. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9, abrindo a reunião de encerramento dos meus projetos de conquistas para 2016. Vamos entregar o azeite para você e realizar o corredor de carros. Deus abençoe muito a cada um. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.